Olá para você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre pesquisa científica. Se você não viu meu primeiro vídeo que traz uma pequena introdução sobre a pesquisa científica, o que é pesquisa, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Então, continuando o assunto sobre pesquisa científica, hoje a gente vai falar sobre problema de pesquisa. Como a gente viu no vídeo anterior, problema de pesquisa é aquilo que te motiva a realizar aquela pesquisa. É por causa especificamente desse problema que você decidiu fazer aquela pesquisa para responder a esse problema. E fazendo isso, você acaba contribuindo, com a literatura científica sobre esse assunto, dando um passinho a mais no conhecimento científico. E como a gente representa esse problema de pesquisa na nossa escrita? É através de uma pergunta, conhecida como questão de pesquisa ou questão norteadora. É essa pergunta que vai dizer às outras pessoas que estão lendo o seu trabalho o porquê você está realizando todo esse projeto de pesquisa. Então, o problema de pesquisa é a questão de pesquisa que se pretende responder ao final do projeto. Vamos criar um exemplo hipotético, tá certo? Digamos que Carlos é um estagiário da área da saúde e ontem ele passou o dia inteiro estagiando numa unidade básica de saúde, consultando puérperas. E durante o dia inteiro, Carlos orientou as puérperas a tomar sol todos os dias. Afinal, é o que o Ministério da Saúde fala para ele fazer, orienta ele a fazer. Mas Carlos se pergunta, por que o Ministério da Saúde orienta isso? Aí quando foi no final do dia, Carlos voltando para casa no ônibus, ele começou a pensar, poxa, mas por que o Ministério da Saúde orienta isso? Aí assim que chega em casa, Carlos resolve buscar pela resposta na internet por meio de artigos científicos. Então o que ele está fazendo? Ele teve uma pergunta que surgiu a partir da assistência prática dele, das condutas dele, e quis obter a resposta através de evidências científicas. Então, nesse exemplo, nós temos a etapa de surgimento de um problema de pesquisa e a próxima etapa, que é vasculhar a literatura científica para tentar responder a esse problema. Mas será que essa pergunta ela já foi respondida? Será que essa pergunta é relevante? Será que ela é original? No caso de Carlos, com certeza ela já foi respondida pela obviedade de ela já ser orientada por uma política pública, por já ser um protocolo do Ministério da Saúde para todos os seus profissionais de saúde, ou seja, é a pesquisa, são as evidências científicas contribuindo para a assistência à população em geral, trazendo benefícios para a população. Então, para formular uma questão de pesquisa, diversos são os motivos. A gente divide esses motivos em duas grandes dimensões: as dimensões de ordem intelectual e as dimensões de ordem prática. Os problemas de ordem intelectual falam que alguma coisa, que a gente vai chamar de objeto de pesquisa, é pouco conhecida, ou o objeto é muito conhecido, mas tem alguma especificidade dele que tem sido pouco abordado e pouco explorado. Também pode ser a influência que esse objeto sofre quando entra em contato com outros fatores. E os problemas de pesquisa relacionados à dimensão de ordem prática são aqueles que vão subsidiar alguma ação, que vão basear uma ação. A gente pode elaborar um problema de pesquisa para avaliar certas ações ou programas de saúde, ou para avaliar as consequências de uma ação dentre várias opções disponíveis. Você pode realizar um problema de pesquisa para predizer um acontecimento, como, por exemplo, nós temos as estimativas do Imperial College a respeito do Covid-19 no Brasil e nos outros países do mundo. Então vamos lá, vamos esclarecer direito essas duas dimensões. Primeiramente, os problemas de ordem intelectual, que são formulados para esclarecer objetos pouco conhecidos, para especificar condições de ocorrência, para testar teorias possíveis e para a descrição de fenômenos. E os problemas de ordem prática são para subsidiar uma ação, avaliar ações, escolher entre alternativas de diferentes ações e para prever acontecimentos. Então, gente, quando a gente elabora uma questão de pesquisa, certo? Uma pergunta, tem algumas perguntas referentes a essa sua que você criou que precisam ser respondidas. Primeiro, o problema de pesquisa que você criou é original? Ele é relevante? Ainda que seja interessante, é adequado para mim? Porque, por exemplo, se eu sou uma enfermeira que faz um problema de pesquisa a respeito de técnica cirúrgica, talvez esse problema de pesquisa não seja o mais adequado para mim. Outra pergunta, eu tenho possibilidades reais de executar essa pesquisa? Porque, por exemplo, não adianta você querer fazer sozinho ou com uma equipe de 3 pessoas entrevistas individuais nas casas de pessoas que moram em determinado distrito sanitário da sua cidade.
podem existir opções muito mais viáveis que estão dentro da sua possibilidade para realizar determinadas pesquisas. Outra pergunta: existem recursos financeiros que irão viabilizar a realização desse projeto? Eu terei tempo suficiente para responder tal questão? Se a resposta para todas essas perguntas foi sim, então, ótimo! Abarcando essas perguntas, nós temos também algumas regras para a elaboração da pergunta de pesquisa. Primeiro, um problema deve ser elaborado na forma de pergunta, claro. Um problema ele deve ser claro e preciso, certo? Nada de ficar arrodeando no seu problema de pesquisa, tem que ser objetivo. Esse problema tem que ser suscetível de solução, não pode ser algo insolucionável, né? Porque senão não faria sentido você fazer essa pesquisa. O problema ele tem que ser delimitado a uma dimensão viável, ou seja, você tem que considerar o local que você vai coletar sendo mais viável para você, o número de pessoas que você vai conseguir coletar e analisar. Todas as dimensões da sua pesquisa têm que ser viáveis para você realizar. E o problema, ele reflete essas possibilidades. A gente também tem que ter consciência do assunto e do tema que a sua pergunta está envolvendo. Porque o assunto e o tema vão ser o que vão rodear todo o seu projeto de pesquisa, né? A sua introdução, seu referencial teórico, tudo isso. Como, por exemplo, naquela situação que a gente falou de Carlos, o assunto dele seria saúde da mulher, como tema teria saúde materna, e dentro disso tem-se os cuidados da mulher no período pós-parto, que entrariam essas orientações sobre tomar sol. Então, sempre quando for elaborar a sua pergunta de pesquisa, escreva também numa folha de papel qual é o seu assunto, qual é o seu tema e qual é a sua pergunta. Esses três componentes estão relacionados. Então, assunto, tema, pergunta. Lembrando que o tema ele reflete diretamente a sua área de interesse. Então, vamos dar alguns exemplos práticos aqui, tá? Vamos dizer que eu elaborei o seguinte problema de pesquisa. Quais são as causas de estresse dos profissionais de saúde que atuam na unidade de terapia intensiva? Como tema dessa pergunta, nós temos saúde do trabalhador. E como assunto, nós temos saúde. Outro exemplo. A pergunta: o que a população de São Paulo tem feito para se proteger do novo Covid-19? Como tema, nós temos infecções por coronavírus e como assunto, nós temos doenças. Ou você também pode até delimitar mais um pouco esse assunto como doenças infecciosas. Isso vai depender muito da sua abordagem quanto à escrita do seu texto. Então, gente, aqui a gente falou das questões de pesquisa de forma geral, principalmente pesquisas de campo. Existem também questões de pesquisa para a elaboração de revisões bibliográficas, revisões integrativas e revisões sistemáticas, com a estratégia PICO. Originalmente, essa estratégia foi criada para a elaboração de questões de pesquisas de revisões. Contudo, existem pesquisadores que utilizam essa estratégia também para elaborar perguntas de pesquisas de campo. E eu vou trazer essa estratégia para vocês em um outro vídeo para esse aqui não ficar tão longo, tanto para pesquisas quantitativas como pesquisas qualitativas também, como essa estratégia pode ser adaptada para pesquisas qualitativas. Então é isso, gente. Conta aqui embaixo para mim o que vocês acharam, né? Quais são as dúvidas de vocês com relação à elaboração de questões de pesquisas. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. Eu estou buscando fazer vídeos sobre a pesquisa científica toda semana. Aproveita e dá o gostei aqui embaixo e até mais!